Fala pessoas, beleza? Rodrigo mais uma vez vem de carona. Vamos lá. Cristão, marido, pai, programador, músico e curioso, beleza? Vamos lá então pro trabalho, mais um dia, né? Hoje uma sexta-feira, também tá nublado que nem ontem. Pode ser que comece a chover daqui a pouco, mas vamos lá. Pessoas, gostaria de comentar um pouco com vocês e gostaria muito de saber a opinião de quem puder comentar também sobre trabalho, eu não sei quem que tá me assistindo que trabalha ou só estuda por enquanto ou infelizmente ainda está desempregado, mas eu gostaria de saber qual é a sua visão sobre não o seu trabalho, mas sobre trabalho no geral. Porque tem muita gente que usa a expressão "eu odeio segunda-feira", né? Porque é um dia que tá começando tudo, veio do fim de semana que descansa, daí chega segunda-feira tem que levantar cedo. Tem gente que tem que não gosta de segunda-feira por causa disso, que é uma quebra do descanso, né? Então gostaria de saber qual que é a sua visão sobre o trabalho. Se de repente você trabalha, tem que levantar cedo. Deixa eu entrar na rodovia aqui. Já entro acelerando. Se você tem um trabalho que não é tão legal, que é cansativo, então daí realmente vai ser um pouquinho pesado quebrar a rotina de descanso. Normalmente o pessoal trabalha de segunda a sexta, né? Tem exceções que muda, ou seja, por exemplo, minha esposa, a folga dela é de terça. Então para ela, terça seria, entre aspas, o domingo. Ela poderia chamar quarta-feira de segunda. Pelo fato de ser a quebra do descanso, né? Então tem gente que fala que odeia segunda-feira, mas na verdade não é o dia em si, acredito eu, né? Tô falando a minha opinião. Eu acredito que é porque o trabalho não seja tão um lugar ou que a pessoa faz tão satisfatório assim. Então se a gente não tá feliz com o trabalho, então vai ser um pouquinho pesado, mesmo que a gente não fale isso pra ninguém, mesmo que internamente a gente tenha isso, vai ser um pouco pesado para lidar com essa quebra de descanso, né? Assim como quando chega sexta-feira, o pessoal usa aquela palavra estranha lá, sextou. Eu não uso, não acho útil para mim, porque eu gosto do meu trabalho. Para mim, levantar segunda-feira não é um peso e olha que eu trabalho de segunda a sexta e sábado e domingo é descanso. Então eu poderia, entre aspas, reclamar numa quebra de descanso de 2 dias, mas não, porque eu gosto do meu trabalho, né? Eu gosto do que eu faço, tudo. Então para mim acaba não sendo pesado o trabalho. Agora, uma das coisas que eu vou juntar nesse vídeo também é sobre o assunto que eu tinha comentado uns 2, 3 vídeos atrás, sobre se você sabe ser um bom cliente. Eu comentei com relação aos maus vendedores, aos maus atendentes daqui da cidade. Eu ia fazer um vídeo só sobre isso, tal, falando rapidamente. Ontem eu fui comprar um salgado numa padaria, não vou falar qual é, tal. De vez em quando eu vou lá. Então algumas pessoas lá já não me conhecem de conversar, mas sabe quem eu sou pelo menos. Só que daí a pessoa que foi me atender chegou, eu tava olhando a estufa de salgado, né? A pessoa chegou e falou: "Qual que você quer?" Ou seja, e depois ela já corrigiu: "Ah, boa tarde." Eu achei muito estranho, porque mesmo que a pessoa já saiba quem eu sou, não sabe meu nome, a gente nunca conversou, tal, mas mesmo assim eu acho estranho uma pessoa chegar assim e já falar: "Qual que você quer?" Então isso é só um exemplo, não que ela tava de mau humor, não que essa pessoa fique de mau humor. Já peguei pessoas de mau humor por aí, e é muito ruim
quando a gente vai ser atendido e a pessoa tá de mau humor, ou não, ela está, às vezes ela é mal-humorada. Pra mim eu fiquei pensando, dá uma impressão que a pessoa não queria estar naquele emprego, que a pessoa não valoriza o próprio emprego, não valoriza a profissão, porque assim, profissão de vendedor de padaria eu não considero algo menor. Pode ser que o salário não seja tão bom, eu não sei, mas eu não considero algo desprezível, como se fosse, ó, um carro colando no outro aqui, vocês estão vendo? E o carro não sai. Olha só, esse carro da frente hoje teve que passar pela direita. Isso acontece direto aqui na cidade. Um carro que está na esquerda andando devagar e não dá passagem para outro. Ô, lasqueira. Isso acontece muito por aqui. Eu tento não fazer isso, por isso que eu estou andando até mais devagar aqui pela direita. Normalmente eu vou pela esquerda. Mas deixa o pessoal ir. Então a impressão que eu tenho das pessoas que atendem mal, que estão de cara feia sempre, tanto em vendas assim de padaria, quanto em caixa de supermercado, ou loja, por exemplo, loja de roupa para bebê, eu já vi muito isso acontecer. Pessoas que não atendem bem, que parece que não tá gostando do próprio trabalho, sabe? E daí dá até vontade de perguntar, viu? Você não tá feliz com o seu trabalho? Tem gente que precisa trabalhar, então dê espaço para outra pessoa, né? Dá vontade de falar isso para as pessoas, mas a gente não vai. Tem gente que tem essa iniciativa de falar assim, mas eu não quero ofender, eu não quero, né, entrar numa dessa, porque vai que a pessoa responde de um jeito pior. Então deixa quieto. Cada um deve analisar a si mesmo, né? E o que eu fico meio surpreso é que os patrões dessas pessoas que atendem mal, dá a impressão que não percebem que os próprios funcionários estão agindo assim com os clientes. Tem empresa que tem, eu não sei se custa caro contratar clientes misteriosos, sabe? Que chama cliente misterioso. É um cliente que ele vai normal como se fosse qualquer um outro, mas ele, na verdade, ele tá avaliando tudo. Ele tá avaliando o serviço, tá avaliando o atendimento, tá avaliando a limpeza da loja. Isso acontece muito, só que talvez seja um serviço um pouco caro para contratar. Então eu acredito que não são todas os estabelecimentos comerciais que tem verba para contratar, ou tem essa visão de querer saber como que tá o próprio atendimento, né? Tem gente que não tá nem aí, quer só ter a loja e não tem essa visão administrativa de tentar melhorar o próprio estabelecimento. Então eu acho muito estranho pessoas que atendem mal. Eu já fui atendente, eu já trabalhei numa loja de informática em que eu recebia os computadores que o pessoal levava para arrumar. Eu ficava no balcão, a gente chamava de balcão, né? Onde as pessoas vêm, trazem os computadores, eu ligava, dava uma olhada, constatava o defeito, abria uma ordem de serviço e levava para o pessoal da assistência técnica arrumar. Eu também era da assistência técnica, então eu também tinha que avaliar, arrumar os computadores, passar orçamento, ligar para cliente. Então eu já fui atendente, eu já atendi clientes. Eu trabalhei mais ou menos 3 anos e meio, quase 4 anos, nessa função de atendimento a clientes diversos, tanto aqueles que têm posses financeiras quanto os que não tinham. E quem vê meus vídeos pode ter essa impressão, assim, os vídeos que eu filmei meu rosto, né, que eu filmei falando com a câmera, eu sempre falo, eu tenho uma cara de bravo se eu fico normal. Dá a impressão que eu tô bravo, mas eu não tô, é só cara mesmo. Eu sou super sossegado. Falo isso com a minha esposa, ela até reconhece, fala, você é calmo mesmo. Diante de algumas situações, algumas pessoas explodiriam e eu consigo manter a calma. E por mais que eu tenha cara de bravo, eu não falo bravo, eu não falo rude, né? Quando eu atendia clientes, eu gostava de atender os clientes, porque
Vamos virar aqui. Aqui é meio complicado porque tem gente que invade a faixa. Vira no canto, mas invade a faixa do meio aqui. Então eu gostava de atender, porque um dos objetivos que eu gostaria de sempre conseguir é, por exemplo, se alguém chegasse meio bravo com alguma coisa, eu gostaria de tentar pelo menos aliviar a pessoa, fazendo com que ela ficasse mais tranquila, né, de acordo com o meu atendimento. Então um dos meus objetivos era esse, era tentar pelo menos aliviar o dia das pessoas que fossem lá levar computador e de repente elas não estavam tendo um bom dia. Então daí eu conversava numa boa. Se eu visse que a pessoa estava brava, eu falava mais calmo ainda, eu sempre olhando nos olhos. E olha que eu sempre fui meio tímido e meio inseguro, só que isso me ajudou a ter um pouco mais de segurança no relacionamento, em relacionamentos interpessoais. Então o trabalho em si pode nos ensinar muita coisa, inclusive como lidar com pessoas em situação de estresse, né? Porque computador é uma coisa que dá problema. E às vezes a gente arruma uma coisa, depois de uma semana vai aparecer outra. É como se fosse um carro, vamos dizer assim. Claro que bem mais simples, né? Mas acontece, de repente a gente arruma uma coisa e depois aparece outra. Daí a pessoa ia lá brava, né? Porque vocês arrumaram aqui, só que deu defeito de novo. E daí, às vezes, não tem a ver um defeito com o outro. E daí tem que saber como explicar para a pessoa. Falar, ó, esse defeito que deu é de uma outra coisa. E para falar isso para quem tá bravo, para quem tá explodindo, de repente a pessoa realmente precisa do equipamento para trabalho, para algo importante, e a gente tem que considerar o contexto da pessoa que ela precisa. A gente tá lá para prestar serviço. Então o cliente, a gente não sabe o estado emocional que ele tá e nem o quão dependente que ele é dos equipamentos que a gente tinha que arrumar, né? Dos computadores. Claro que o computador é algo, vamos dizer, um pouco menor, porque hoje em dia tem outras possibilidades, tem mais acessível, dá para usar outros computadores e tal, mas enfim, a gente não sabe o contexto das pessoas. Então aparecia pessoa de todo tipo lá. Então, falando um pouco de trabalho, a gente tem que considerar que o trabalho, a gente está sempre servindo alguém, independente do tipo de trabalho. Pode ser manual, ou pode ser, o meu é um pouco mais mental, né, que é programação, desenvolvimento de sistemas. Não é tão pesado, vamos dizer, não é pesado fisicamente, mas eu tenho que levar em consideração muitos fatores e tal, é mais mentalmente. Mas de qualquer forma, todo tipo de trabalho a gente está servindo alguém. Quem trabalha autônomo precisa conseguir clientes, precisa correr atrás de clientes para pagar o seu serviço, para prestar um serviço, né? Ser pago por aquilo e ter o seu sustento. Então, de qualquer forma, antes de tudo, o trabalho é um serviço. Estamos servindo alguém, estamos vendendo o nosso trabalho, o nosso serviço para alguém. Até, por exemplo, eu sou CLT. Eu tô vendendo a minha força de trabalho por patrão, os patrões no caso lá, né? O meu trabalho tem mais de um. E tem toda essa cultura de enxergar patrão às vezes como alguém mau, alguém ruim, que só quer explorar. Existem esses, mas não são todos. Meus patrões lá são gente muito boa, são super acessíveis. Posso chegar e conversar com eles a qualquer momento. Na empresa que eu tô hoje, vai fazer 11 anos que eu tô lá. Então a gente se conhece muito bem. E é claro, é fácil falar bem de um emprego onde a gente tá bem, mas eu reconheço que tem pessoas que estão num trabalho que ou não gostaria de estar, ou o ambiente é pesado, ou às vezes não é nem tanto os patrões ou o patrão ou superiores, mas às vezes são os próprios colegas de trabalho que deixam o ambiente um pouco pesado. Eu reconheço que tem muita realidade por aí. Eu não sei a realidade sua que você está me assistindo agora, né? Me ouvindo falar sobre isso enquanto eu estou indo pro trabalho, enquanto eu dirijo aqui nessa sexta-feira nublada.
de manhã, 8h20 agora. Tem muitas realidades por aí. Só que às vezes a gente mesmo pode mudar, não a realidade da empresa, do trabalho em si, mas o jeito que a gente enfrenta as dificuldades do nosso trabalho pode fazer a gente ter um dia um pouco melhor, né? Então pensa que você está num trabalho para servir, para vender sua força de tarefa, sua mão de obra, né? Independente do que você faça. O ônibus parou meio atravessado porque ele vai mudar de faixa aqui. Então, independente do trabalho seu, você está vendendo sua mão de obra, está contribuindo para que os clientes ou os clientes possam produzir, possam se desenvolver no que eles precisam. Tem pessoas precisando que você faça o que você faz, independente do que você faz. Pense sempre assim, que tem pessoas precisando que você seja um bom trabalhador, para que elas possam ou alcançar o objetivo delas, ou, por exemplo, eu trabalho, o sistema que eu desenvolvo é para empresas que fazem transporte de carga. O sistema que eu desenvolvo é para isso. Ou seja, eu preciso deixar o sistema rodando legal, rodando bem, para que empresas que fazem transporte de cargas, independente de qual carga seja, por exemplo, empresas que transportam alimentos para os mercados, eles precisam de um documento, uma nota fiscal, né, e um documento que chama conhecimento de transporte eletrônico. Isso precisa ser validado pelo governo, ou seja, esse documento precisa ser transmitido pela internet, validado pelo sistema do governo, para que elas possam pegar e transportar esses alimentos para os supermercados. Então, olha só a cadeia que isso gera. Se o meu sistema não funcionar legal, os documentos, os conhecimentos de transporte eletrônicos, os CTEs, não serão gerados e os caminhões não vão poder sair para transportar esses alimentos. Aí você pode colocar medicamentos também, bebidas, qualquer tipo de transporte de cargas. Eles não vão poder fazer esse transporte. Se fizer, corre risco de tomar multa por estar sem o documento necessário. Então pense no quão importante é o meu trabalho. Eu tô falando por mim. Desculpa aí a tosse, porque quando eu falo demais assim, eu tô falando um pouco alto pra ficar bem audível, né? Mas eu já tô terminando, tô chegando no meu trabalho já. É só para você ter uma ideia. Pensa que tem sempre alguém precisando que você faça o que você faz, o que você foi contratado para fazer. Não olhe o trabalho como apenas de mês a mês, por exemplo. Daqui 5 dias cai o meu salário, beleza. Daí cai o salário, paga as contas, não sobra nada. Sobra mais mês no fim do dinheiro, que é normal pro brasileiro, né? Sobra muito mês no fim do dinheiro. E só que se a gente ficar pensando assim, de mês a mês, o trabalho vai ser algo pesado, vai ser algo que eu tô indo lá só pra receber o que eu faço. Então pense um pouquinho maior. Pense que o que você faz, tem gente precisando do serviço que você está fazendo. Não só você está precisando que o patrão pague. Então vamos pensar de um jeito melhor para que a gente consiga enfrentar um pouco melhor o nosso trabalho, se ele for pesado. Se ele não for, graças a Deus, você agradece a Deus. Eu não sei se você tem fé ou não, qual que é a realidade religiosa de cada um, mas eu agradeço a Deus pelo trabalho que eu tenho. Então, independente da visão que você tem religiosa, sempre esteja feliz por estar servindo alguém, por estar sendo útil para alguém, tá certo? Então é essa visão que eu gostaria de deixar. É claro que eu teria bem mais coisas para falar, mas como já minha garganta já tá zoada e eu cheguei no trabalho, então eu vou ficando por aqui, beleza? Um grande abraço, muito obrigado pela carona e nos vemos nos próximos dias aí. Valeu, um abraço.